paz do Senhor Jesus, povo de Deus, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio aqui do podcast Fé com Café, onde nosso convidado principal já está aqui presente, que é o Espírito Santo de Deus, e aqui ele tem liberdade. E hoje nós estamos muito felizes, porque hoje eu vou ter a oportunidade, a graça de poder contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Agora no nosso 10º episódio, era algo que Deus já tinha me direcionado para que nós contássemos aí o meu testemunho, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, que Deus possa alcançar corações através desse testemunho, que eu seja apenas um instrumento na mão do Senhor para alcançar vidas, e que milhares de vidas sejam alcançadas, impactadas, e que entendam que tudo que nós passamos, todo o processo, né, que muitas vezes é doloroso, mas ele é benéfico também para a nossa vida, para nos ensinar, para nos moldar, para nos amadurecer, para cada estação da nossa vida, para cada momento que Deus nos chama. Então, aquilo que nós passamos ao longo da nossa vida não são fardos, não são mais dores, mas são testemunhos da graça do Senhor sobre nós. Amém? E nós começaremos o nosso podcast de hoje lendo a palavra do Senhor, o instrumento onde nós podemos ser guiados, o nosso manual. E nós leremos aqui a palavra do Senhor em João, capítulo 15, a partir do verso 1, que vai dizer o seguinte: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estáis em mim e eu estou em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não poderá dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, assim sereis meus discípulos. Como meu Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja cumprido. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Olha que lindo. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Olha que palavra abençoada que Jesus deixa para nós, né? Nós precisamos amar uns aos outros. E tudo aquilo que nós fizermos em nome de Jesus, o nosso Pai nos concederá em nome dele. E que nós possamos entender que a palavra do Senhor é o nosso instrumento, o nosso manual de vida. Aqui tem muitas coisas, tem palavra, a palavra de Deus é revelada.
para que nós possamos seguir e viver de acordo com a palavra, e assim frutificar. Aquele que conhece a videira verdadeira, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, ele frutifica. E o Pai, ele nos limpa para que cada vez mais nós demos frutos a ele. Frutos espirituais, frutos nos talentos, frutos de ganhar almas para Jesus. Então, que nós possamos ser um ramo ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Amém? Antes de começar aqui o meu testemunho de hoje, né, contando um pouquinho da minha história para vocês, eu quero agradecer com muito carinho, né, aos nossos queridos apoiadores, a sorveteria Top Pop, que tem nos apoiado desde o primeiro episódio deste podcast, que tem aí apoiado, orado, intercedido por nós, assistido, compartilhado os testemunhos, e que Deus possa abençoar essa família da sorveteria Top Pop. Eu quero também agradecer de coração a nossa querida Neuraci Santos, que sempre apoia também o nosso podcast. Se você estiver passando aqui pela região de Anicuns, Goiás, dá uma paradinha lá na Top Pop Sorveteria, sorvete delicioso. E se você precisar, se for aqui da região de Anicuns ou da região circunvizinha, de bolos, doces para sua festa, entre em contato com a Neuraci Santos. Está passando aqui atrás o QR Code, é só você apontar a câmera do seu celular com o leitor de QR Code e vai cair direto no contato deles. Quero agradecer também a Essencial Verduras Express, que é um presente do Senhor para a nossa vida, uma empresa que o Senhor nos entregou, mas que Ele é o dono e nós somos os funcionários dele, e que tem abençoado a nossa vida para a honra e glória do Senhor Jesus, que tem apoiado também o podcast Fé com Café. E também eu quero agradecer de uma forma muito especial uma grande amiga que Deus colocou no nosso caminho, a nossa querida doutora Alessandra, lá de Brasília. Um grande beijo no seu coração, que tem apoiado também esse podcast, que tem contribuído para que ele aconteça, que tem orado, que tem intercedido pela nossa vida, e nos tornamos amigas aí para a honra e glória do Senhor. Também a missionária Sabrina, minha querida amiga do coração, que também apoia esse podcast, que já veio aqui, né, testemunhar, foi um testemunho maravilhoso, edificou muito as nossas vidas, que ora, que intercede pela minha vida, pelo meu ministério. Então, que Deus abençoe todos vocês, todos os irmãos, onde nós congregamos, com o nosso querido pastor Edmar Justo, pastora Lídia, a toda a liderança, a todos os irmãos e irmãs que moram no nosso coração, que apoiam o nosso ministério aqui na igreja de Anicuns, a igreja sede, a Assembleia de Deus, o templo sede de Anicuns. Amém? E vamos para o meu testemunho. É tão engraçado que quando a gente convida alguém, né, para vir aqui testemunhar, é muito mais fácil do que contar o seu próprio testemunho. Agora eu estou sentindo na pele o que os meus convidados sentem, gente. Realmente a gente fica tenso, a gente fica pedindo direção para Deus do que contar, o que falar, né? Porque são tantas bênçãos, são tantas coisas que Deus já fez na nossa vida, e a gente fica pedindo uma direção. Então, pedir uma direção para Deus do que contar, o que falar, e é claro que não é nem 10%, né, do que Jesus já fez e ainda fará na nossa vida, mas o meu principal objetivo aqui, hoje, neste podcast, é glorificar, é honrar o nome do nosso Deus. Então, o meu nome é Sônia de Paula, né? E uso mais como Sônia Gomes, porque é o sobrenome do meu esposo. Então, eu uso o meu primeiro nome e o sobrenome dele, né? Mais conhecido aqui em Anicuns, na região onde eu ministro, como Sônia Gomes. Eu sou diaconisa, sou casada com meu esposo Ailton, que também faz parte aqui desse podcast. Ele que cuida aqui do áudio, do vídeo, do podcast, da iluminação e dessa parte técnica do podcast. É o meu apoiador, é meu intercessor, é alguém que Deus colocou na minha vida para complementar muita coisa, né, para somar no meu ministério. É uma pessoa que eu tenho muito que agradecer ao Senhor por
ele me permitir cumprir o meu chamado, né? Que eu sei que tem tantas mulheres que têm vontade de cumprir o chamado e às vezes o marido não permite, ou o marido não é cristão e não permite. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me deu um esposo que me permite cumprir o meu chamado, estar ministrando nas igrejas, que me acompanha, que ora por mim, que intercede por mim. Então, para contar tudo, gente, só do meu casamento, teria que fazer outro podcast, né? Mas eu sou grata pela vida do meu esposo. Sou mãe de 2 meninos maravilhosos, de 2 príncipes, né? Que é o Emanuel Lucas, o Miguel Henrique. São, meu Deus, presentes do Senhor na minha vida. Alguém que não tinha expectativa de casar, porque devido muitas coisas, né, que a minha mãe passou, ela sempre nos orientou que nós deveríamos formar, deveríamos ter a nossa independência financeira para não depender, né, de alguém, porque ela sempre quis o nosso melhor, e eu entendo isso hoje, né, muitas feridas que às vezes nos levam a querer um caminho diferente para os nossos filhos, e eu cresci com essa mentalidade de não querer casar, gente. Mas, para a honra e glória do Senhor, depois que eu conhecia Jesus, Deus, ele me entregou aí o meu marido. E então, eu venho aí de uma família abençoada, do Alcino e da Eunice. São os meus pais, que eu amo muito, e se eu estou aqui hoje, em primeiro lugar, é para honrar e glorificar o nome do Senhor, é pela graça, pela misericórdia do Senhor na nossa vida, na minha vida, e depois também pelos meus pais, o Alcino e a Eunice. Eu quero aproveitar, eu sei que eles vão assistir esse testemunho, e quero agradecer por tudo que vocês fizeram pela minha vida, pela minha família, por ter escolhido me amar, porque eu sei que foi uma escolha que vocês fizeram de me amar, de me querer como filha, né? E tenho aí 3 irmãos, que é o Silvio, o mais velho, tem o Sérgio, tem a Simone, né, que vem antes do Sérgio, e tem o Sérgio. São os meus irmãos queridos. Quero agradecer também a vocês por terem me amado, me acolhido, por me amar, né? Porque eu me sinto muito amada pelos meus familiares. Nós, graças a Deus, temos uma convivência muito boa. Os meus filhos, né, que são apaixonados aí também por eles, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Quero agradecer muito a vocês. Eu não tenho palavras e nem como recompensar tudo que a família, né, que o Alcino, que a Eunice, que o Silvio, que a Simone, que o Sérgio fizeram por mim. São parte da minha história. Se não fosse por eles, hoje eu não estaria aqui. Amo muito vocês. E em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a vida de todos. Amém? Eu nasci aí numa infância onde meus pais eram católicos, né? Venho aí da igreja católica, me lembro da minha mãe frequentar a igreja católica, mas também me lembro de alguns períodos em que a minha mãe me levava na igreja evangélica. Inclusive, eu tenho lembranças na minha mente de eu muito pequena, e na igreja evangélica eu amava estar ali na escolinha dominical. E eu me lembro que a minha mãe ganhava umas bíblias pequenininhas, que eu acredito que seja até o Novo Testamento. Eu tenho até uma aqui, até hoje, que eu ganhei na minha adolescência. E eu lembro que era muito bom estar ali na escola bíblica, conviver com aquelas crianças, aprender aí com as tias, o quanto é importante o ministério infantil na vida de uma criança, o quanto marca a nossa vida, porque eu até hoje, gente, eu acredito que eu tinha ali uns 5 anos, 5 para 6 anos, e eu me lembro de estar na escolinha bíblica dominical, aprendendo, a tia fazendo ali com os bichinhos para nos ensinar sobre a Arca de Noé, para nos ensinar sobre Deus. Então não deixe de levar a sua criança para a escola bíblica dominical, para os cultos de ensino. Aqui na nossa igreja, graças a Deus, a gente tem um apoio ministerial infantil muito bom, que trabalha muito com as nossas crianças, né? Nas igrejas que nós temos passado. E nessa igreja agora do pastor Edmar, nós temos aí uma
da Assembleia de Deus aqui de Anicuns, pastoreada pelo pastor Edmar, nós temos esse apoio ministerial infantil muito bom, graças a Deus. Os meus filhos, eles amam estar lá. É claro que não é em todo momento que a gente consegue, por causa das ministrações que a gente faz fora, das agendas, mas a gente sempre está presente, né, o máximo possível na igreja. Nós amamos estar na igreja, meus filhos amam estar na igreja. Então eu me lembro desse período, né, em que a minha mãe me levava para a escolinha bíblica, me levava para a igreja evangélica. Nós visitamos várias igrejas de várias denominações e eu cresci vivendo assim. A minha infância foi uma infância extremamente feliz. Eu me lembro que eu brincava muito com os meus irmãos. Eu tinha minha irmã assim como mãe também. Eu me lembro que a minha mãe tinha uma escola de datilografia, né? Que a minha mãe trabalhava, tinha escola de datilografia. Minha mãe, antes disso, plantava horta, né? Meu pai trabalhava em outra cidade, que inclusive eu nasci numa cidade chamada Niquelândia. Um beijo para todos os meus parentes lá de Niquelândia, meus queridos. Faz tempo que eu não vou lá, não estou devendo uma visita para eles lá. E eu nasci nessa cidade, meu pai trabalhava lá na empresa chamada Níquel Tocantins, e nós mudamos para Goiânia. Eu tinha apenas 8 meses de vida, e ali a minha mãe começou a plantar a horta, a costurar, e para ajudar no sustento, né, para fazer o sustento ali da família. Os meus irmãos, né, já tinham os dois, já estavam adolescentes, a minha irmã também adolescente nessa época, praticamente, entrando aí na pré-adolescência, e eu tinha apenas 8 meses de vida, entrando na pré-adolescência. Os meus irmãos estavam, que era na faixa, minha irmã é 10 anos mais velha que eu, meu outro irmão é 11 anos, e o Sérgio, que é o meu irmão mais novo, acredito que estava em média de uns 8 anos quando eu nasci, né? E nós mudamos para Aparecida de Goiânia, e ali a minha mãe plantava hortas, meus irmãos vendiam na rua, e foi uma infância muito boa, foi uma infância muito feliz, embora tenha tido muitas dificuldades, né? Como eu acho que praticamente todas as famílias já passaram por isso um dia, independente de qual seja. Cada um de nós tem um leão para matar, né? Cada um de nós tem uma dificuldade em algum momento da nossa vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela da perda de alguém, seja ela de uma enfermidade. Então, cada um de nós tem aí e passa por isso. Mas é o que eu disse aqui no início, a nossa história, ela precisa entrar num contexto de testemunho. Isso serve para nos moldar, serve para nos edificar, serve para um grande propósito lá na frente, assim como foi comigo, né? Tudo que eu passei na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até a minha conversão, depois da minha conversão, tem me forjado para fazer coisas que eu estou fazendo hoje para Jesus. Que se eu não tivesse passado, eu não teria maturidade hoje para fazer o que eu estou fazendo. Então entenda que na sua vida, independente do que você esteja passando hoje, se você confia no Senhor e serve a Ele, como diz aqui em João 15, que nós lemos no início, Deus estará com você, Jesus estará com você te sustentando, e tudo aquilo que você pedir ao nosso Pai, em nome de Jesus, Ele vos fará. Então, esse momento que você tem passado de dificuldade é uma fase na sua vida. Uma fase que vai te moldar para algo maior que Deus tem daqui a pouco para você e para a sua família. Amém? Então ali a minha mãe plantava o alface, meus irmãos vendiam na rua, passamos ali alguns momentos, né, que como eles já eram maiores, a minha mãe, né, que cuidava de nós, eles entendiam ali como muita dificuldade, mas para mim que era criança, gente, eu amava aquilo, amava aquele lugar, eu brinquei muito, eu fui muito mimada pelos meus irmãos, ainda sou, né, pelos meus irmãos, pela minha irmã, pelos meus pais. Então eu era caçulinha, né, o xodózinho da família, e para mim foi uma bênção. Porém, quando eu tinha cerca de 4 anos de idade, nós viajamos para nossa cidade, para minha cidade, né, minha mãe também nasceu lá em Niquelândia, e um certo dia nós estávamos na casa de uma tia minha muito querida, que infelizmente já partiu para a glória, acredito que já esteja agora com o Senhor, né, Jesus já a tomou para si.
uma pessoa muito extrovertida, muito divertida, eu gostava muito de estar com ela. E um dia nós estávamos lá e o meu irmão queria muito comer peixe, né? E eles foram pescar, chegaram com esses peixes. Eu sempre fui uma criança muito inteligente, porém muito educada também, né? Os meus pais me davam essa educação. E eu ali conversei com os meus irmãos ali fora, tinha uma alpendre ali perto da porta da rua, e fui para dentro e me sentei em uma mesa. E a minha tia fritando esses peixes com a gordura, né, extremamente quente. Quem faz aqui, quem cozinha sabe que para fritar o peixe, para ele ficar bem sequinho, a gordura tem que estar numa temperatura muito alta. E a minha tia tropeça e derrama aquela vasilha de gordura quente em cima de mim. Então queima aí o meu rosto, queima a parte aqui do meu tórax, do meu braço. O meu rosto todo foi queimado por essa gordura quente. E aí começa. Aí não, né? Começou bem antes. Mas a partir desse momento começou os maiores ataques de Satanás sobre a minha vida, para que hoje eu não estivesse aqui contando esse testemunho para você. Aí começa uma batalha espiritual, onde Satanás queria de todas as formas me matar. E aí minha mãe estava tomando banho, ela saiu do banheiro, desmaiou, né? Quando ela viu isso, eu me lembro da minha mãe desmaiar na porta do banheiro. A minha prima me pegou no colo e ela gritava e ela chorava, e a minha tia também começou a desmaiar, nós não sabíamos o que fazer. E aí eu chorava muito, porque a dor é muito grande, né? E ali os meus pais me pegaram, me colocaram no carro, me trouxeram para Goiânia, para o hospital de queimaduras, e ali começa um processo muito doloroso, porque a raspagem, né, de uma queimadura é muito dolorosa, ainda mais por uma criança de 4 anos. E ali eu lembro que as enfermeiras me colocavam debaixo daquele chuveiro, e ali elas pegavam aquelas buchas vegetal e elas passavam no meu rosto, passavam no meu corpo, para tirar aquela pele morta que ficou da queimadura. E eu gritava muito, e a minha mãe chorava ali dentro do quarto junto comigo. Mas eu sei que hoje, eu estou contando isso porque era um propósito, Senhor. Eu sei que hoje eu me lembro disso, mas eu não me lembro com revolta. Eu me lembro com alegria, porque eu sei que o Senhor me livrou, me deu grande livramento nessa época. Com apenas 4 aninhos, de 4 para 5 aninhos. E ali a minha mãe assinou um termo de responsabilidade para não me deixar mais naquele hospital. De tanto sofrimento que eu estava passando ali. Então ela decidiu cuidar de mim em casa. E me levou para casa. Eu fiquei 1 ano no quarto. Eu não podia sair na rua. Quando eu pude sair na rua, eu tive que sair com um capuz, né? Eu até ganhei um apelido de fantasminha na época, né? Porque criança é engraçado, né? E ali os meninos estavam me chamando de fantasminha porque eu tinha que colocar o capuz no rosto inteiro para não manchar. E tivemos que ir para São Paulo para fazer um colete, né? Um colete de compressão. E naquela época nós não tínhamos condições, mas Deus aprove de pessoas que nos ofertou, de pessoas que nos ajudou. E eu me lembro, gente, da minha viagem para São Paulo junto com meu pai. E ali fez o colete de compressão para não causar deformidade nos meus seios, no meu corpo, porque a queimadura tinha sido de 3º grau, né, tanto no rosto quanto no corpo. E para a honra e glória do Senhor, passei por essa fase, né? Passei por esse momento guardada por Deus, para que hoje eu estivesse aqui. E hoje é tão engraçado que eu tenho apenas 2 marquinhas no meu corpo, que é uma aqui no ombro, e que eu não quis tirar essa marca, justamente para me lembrar do quanto Deus foi bom comigo. O rosto queimou todo, que teve que raspar a minha cabeça aqui do meio para frente. Ela foi raspada, porque queimou também parte do cabelo.
E hoje, graças a Deus, não tenho nenhum tipo de sequela no rosto, alopecia, nada disso. Porque Deus me guardou e tinha um propósito na minha vida. De acordo com a gravidade da queimadura, no meu rosto é uma pele que nem quem vê não imagina que foi toda queimada, queimadura de 3º grau. Então, para a honra e glória do Senhor, eu passei por essa fase e cresci ali com muita alegria no meio daquela família. Porém, quando eu tinha 10 anos, eu era muito apaixonada na minha irmã. A minha irmã, para mim, era como mãe, né? Eu acho que eu criei uma dependência emocional muito grande da minha irmã. Hoje que eu sou terapeuta, né? Especialista em mulheres, sou fisioterapeuta, olha só quanto Deus é bom. Alguém que saiu aí de uma improbabilidade gigantesca e Deus já me deu aí 2 formações. Hoje eu atendo como terapeuta especialista em mulheres. Hoje eu entendo que aquilo que eu tinha pela minha irmã era uma grande dependência emocional, mas eu ainda não sabia o porquê dessa dependência emocional que eu tinha da minha irmã. E aí, com 10 anos, meu irmão mais velho já tinha casado, teve uma bebezinha que hoje a Lohane mora fora do país, um grande beijo, Loló. E eu, dependendo muito emocionalmente da minha irmã, considerava ela também como mãe. E a minha irmã decide casar e sai de casa. E isso para mim foi algo que me baqueou muito, que gerou algo muito grande no meu coração, um sentimento que eu não sabia nem que uma criança poderia sentir, porque eu não sabia como é que eu ia viver sem a minha irmã, como é que eu ia seguir a minha vida ali sem a minha irmã, sem a convivência dela, né? E foi muito terrível para mim. E a partir daí, a minha mãe também, com o coração muito entristecido com o fato da minha irmã não estar mais morando conosco, né, em outro contexto, que não vem ao caso agora, mas o fato é que foi gerando em mim algo muito ruim e eu fui me tornando uma criança rebelde, né? Aquela dor tinha gerado em mim algo que não provinha do Senhor, né? Acredito que também o inimigo já trabalhando para que eu não estivesse nos caminhos do Senhor. Então, eu passo por aquela fase. 2 anos depois, o meu irmão, o Sérgio, também decide se casar, sai de casa. E aí eu fiquei sozinha. E ali, nós passamos por alguns momentos muito difíceis, onde nós morávamos. E eu não deixei de conviver com os meus irmãos, mas não era a mesma coisa. Eu sentia um vazio muito grande na minha alma, que parece que nada preenchia. Só que eu achava que era falta dos meus irmãos, mas não era. Na verdade, era falta de Cristo. Deixa eu te contar uma coisa, o vazio que você sente na sua alma não é falta de coisas, não é falta de pessoas, não é falta de oportunidades, não é falta de realização de sonhos, é a falta de Cristo. Somente o Espírito Santo de Deus, somente Cristo pode preencher esse vazio na alma. E ele só vai ser completo, esse vazio, quando nós estivermos na glória com ele. Aqui ele preenche 80%, mas só será completo quando nós estivermos com ele na glória. Aí sim, nós estaremos com todo o vazio preenchido pelo poder do nosso Deus. Amém? E ali eu cresci, a partir ali dos 13 anos, eu já estava só com os meus pais em casa e estudava, ajudava minha mãe em algumas tarefas de casa. E com os 16 anos, nós mudamos para uma chácara. Porém, tem um detalhe muito importante que eu quero contar para vocês no contexto da minha infância, depois que os meus irmãos depois que a minha irmã, né, foi casar, que casou, nós conhecemos uns vizinhos que moravam ali 2 ruas acima da nossa casa, e o nome dela era Dona Aparecida, né, se não me engano, se não me falha a memória, eu tinha
11 anos, de 11 para 12 anos nessa época. E a dona Aparecida, eu tinha sido diagnosticada com um sopro cardíaco, né? Que é um problema aí na válvula cardíaca do coração, na válvula do coração. E ali a dona Aparecida falou de um centro espírita que ela frequentava com o esposo dela, falou para minha mãe. E a minha mãe, com certeza, não sabia, né, o que significava aquilo na época, e nós também não, nem eu, nem meu pai. E ela falou, não, lá eles oram, lá pessoas recebem cura, lá é do bem, então não precisa você ter medo, lá eles falam de Jesus. E essa é uma coisa que o inimigo usa muito para enganar as pessoas, irmãos. O inimigo, ele usa, inclusive, até a palavra de Deus para enganar pessoas. Com versículos distorcidos, com sofismas que ele coloca dentro da própria palavra, que são mentiras agregadas à verdade. E ali a minha mãe, ela, no intuito de querer muito a minha cura, né, desse sopro do coração, ela me levou para esse lugar. Mas eu confesso para vocês, irmãos, eu tinha muito medo quando eu chegava ali. Eu não sei nem se a minha mãe vai se lembrar desse detalhe, mas eu tinha muito medo quando nós chegávamos lá. Ela tinha um esposo, a dona Aparecida, parece que o apelido dele era Seu Zé. E ali nós íamos, né, eu, meu pai, minha mãe e a dona Aparecida, e lá recebia passe, né, de acordo com o espiritismo aí, quem já frequentou sabe mais ou menos como é que funciona. E eu me lembro que um dia eles falaram que ia fazer uma cirurgia em mim. E nesse dia eu senti muito medo, eu senti pavor. Tanto é que eu entrei naquela sala, né, uma sala onde tinha ali umas pessoas de branco, um homem de branco incorporado, que hoje eu sei que, infelizmente, né, a vida dele estava tomada por demônios, né, por legiões ali. E aí eu entrei naquela sala, eles me deitaram numa maca e eu tremia muito, eu chorava, né, eu entrei chorando, tanto é que a minha mãe ficou preocupada, minha mãe não podia entrar comigo. E ali tinha mulheres também, todas vestidas de branco, também com os espíritos malignos no corpo. E ali elas me seguraram. E a partir desse momento que elas me seguraram, uma veio e tampou os meus olhos com uma toalhinha, né? E colocou a mão em cima, seguraram os meus braços e eu senti algo passando aqui no meu tórax, né, na região cardíaca, aqui no meio, o centro do tórax, como se estivesse cortando, como se fosse um bisturi. E eu sentia aquilo, mas eu não sentia dor. E esse homem falava umas línguas estranhas, uma língua que não era a nossa língua. E conversava com aquelas mulheres naquela língua estranha, e eu com muito medo, mas foi muito rápido. E aí eu me lembro que ele fez isso, depois ele passou algo assim para tirar algo que saiu de dentro de mim. Mas quando ela tirou a toalhinha do meu rosto, eu consegui ver que era sangue. Então ali eu fiz um pacto sanguíneo, demoníaco, quando criança, sem saber disso. Sem saber que era isso. Hoje que a gente entende mais um pouquinho do mundo espiritual, que tem estudado muito sobre isso, que tem estudado a palavra do Senhor, hoje nós sabemos que aquilo era um pacto satânico que foi feito na minha vida, tá? Então, eu lembro que depois que eu saí dali, eles falaram que eu tinha que ficar de repouso, e ali 30 dias, e todos os dias, às 6 da tarde, exatamente às 6 da tarde, minha mãe tinha que vestir uma roupa branca em mim, e me dar um pouquinho do preparo que eles faziam lá, que espécie de remédio, e ali a minha mãe fazia com todo cuidado, me dava banho, colocava a roupinha branca e me dava daquele remédio. Olha o horário, horários estratégicos de guerras espirituais, onde abre portais espirituais, né? E ali nós fizemos, eu sei que a minha mãe não sabia jamais que era esse tipo de coisa, senão ela jamais teria me levado, mas infelizmente muita gente é enganada pelo inimigo, buscando algo que só Deus, gente. Só o nosso Pai, só o Deus verdadeiro, Deus de Israel, Isaac e Jacó. Só Jesus Cristo que morreu na cruz e o Espírito Santo pode fazer por nós. Ele sim pode nos curar, né? E ali passei por esse momento, com 11 anos de idade, quando eu vim para minha adolescência, né?
E na minha adolescência, eu me tornei uma adolescente rebelde, uma adolescente respondona aos pais, uma revolta, uma dor, uma sensação de revolta com a minha mãe, que eu não entendia o porquê daquilo, eu não entendia o porquê que eu tinha aquele sentimento de raiva da minha mãe. Eu pensava comigo, gente, a minha mãe sempre foi tão boa para mim, sempre me deu de tudo, graças a Deus, os meus pais nunca deixaram faltar o pão de cada dia na nossa casa, era tudo muito simples, né? Nós somos uma família simples, porém nunca faltou para a honra e glória do Senhor o pão de cada dia, o almoço, a janta, a cama quentinha, o banho, né, as roupas. Então, tudo que era necessário para a nossa vida, para a minha vida agora em específico, eles sempre supriram através da misericórdia do Senhor. Mas eu tinha essa grande revolta contra a minha mãe. E continua, então, os ataques de Satanás para me matar, para não cumprir o meu chamado diante do Senhor, porque Satanás, ele é astuto. Por mais que ele não saiba exatamente o plano do Senhor na sua vida, mas ele ali fica ao derredor em todo o tempo, monitorando a sua vida, e ele, como ser espiritual, ele sabe que o grande propósito da vida da gente está no Senhor, e que Deus tem grandes projetos. Então ele vai nos atacar para tentar nos destruir, né? E eu acredito que desde o ventre da minha mãe eu tenha sido escolhida aí para o louvor ao Senhor, porque eu amo música. Minha mãe conta que quando eu era bebê, ela colocava uma música ali, me colocava na banheira, e eu bem pequenininha, com um aninho de idade, eu já gostava, batia as mãozinhas, então eu nasci para o louvor, né? O meu ministério principal é o louvor ao Senhor, é a música, né? E ali eu estava um dia no ponto de ônibus, acredito eu que para ir para a escola, né, que em Goiânia, a gente morando lá em Aparecida, Goiânia, essas regiões, era costume, né, então eu ali com mais em torno de 14 anos, por aí, 15, passou um homem naquele ponto de ônibus, era cristão, inclusive era até conhecido do meu pai, e falou o seguinte para mim, falou, olha, você não nasceu para cantar para o mundo, você nasceu para cantar para Deus, para louvar a Deus. E nessa época eu já participava de concursos musicais, eu já tinha ganhado concursos musicais de músicas seculares, né, em primeiro lugar, eu já tinha ido para São Paulo, viajando por concursos que eu já tinha ganhado, né, então essa unção que Deus me deu, esse dom que Deus me deu, eu usava para as coisas erradas, que era para cantar músicas que não adoravam a Deus. E Deus não se agrada disso, porque não foi para isso que ele me chamou. E um belo dia, eu indo para a escola, e estudava longe, né? Tinha o costume de pegar uma van, que lá em Goiânia tinha essa van que levava as crianças para a escola, era uma van pública, né? Passava ali, era como se fosse um ônibus, só que era mais confortável, que era van. Eu fui para a escola, quando eu voltava da escola, nós entrávamos ali na BR-153, para depois chegar na minha casa mais para frente, né? E ali, quando o motorista entrou na BR-153, um ônibus que vinha fechou esse motorista, e tinha um caminhão parado ali na BR-153, e o motorista bateu a van nesse caminhão. E é tão incrível quanto Deus, ele fala conosco, mesmo a gente estando aí no pecado ainda, mesmo ainda não tendo convertido os meus caminhos a ele, Deus já falava comigo. Porque naquele dia, eu não costumo sentar atrás. Até hoje, eu tenho costume de sentar na frente em todos os lugares que eu vou. Se eu estou na igreja, estou na frente. Se eu estou na faculdade, eu sempre sentava na frente, porque é um costume, né, desde criança. Então, eu não gosto de sentar atrás. Porém, naquele dia eu falei, gente, hoje eu vou sentar no último banco. Me deu um negócio, assim, uma coisa ruim, falei, hoje eu vou sentar no último banco. E quando ele bate aquela van, a irmã dele, a irmã do motorista que estava na frente, que na época chamava de cobradora, né, que recebia o dinheiro dos passageiros, ela ficou presa nas ferragens. E ali ela gritava muito. A senhora que estava um pouco à frente de mim quebrou todos os dentes da frente. As crianças que estavam um pouco mais à frente machucaram. E só sobrou do meu lado ali 100
amassar, sem danificar a janela em que eu estava. É incrível, é uma coisa assim que é sobrenatural. Quem viu a van, inclusive meu tio, que hoje já dorme no Senhor, que já não está mais aqui, ele viu uma reportagem, né, no Jornal do Meio-Dia, que falava do acidente, e ali eles falaram o meu nome. E o meu tio liga depressa para os meus pais e fala assim: Eunice, a Sônia morreu no acidente. Então, minha mãe ali, ela desmaia, ela passa mal, meu pai passa mal, né? E só sobrou a janela que eu estava. Mais um livramento do Senhor, porque o inimigo naquele dia, ele queria me matar. Ele queria me paralisar no ministério do Senhor. E aí, o que aconteceu? Os bombeiros chegaram rapidamente, iam nos levar ali para o Hugo, e aí ele ia ligar para minha mãe. E eu falei para ele: olha, não liga para minha mãe tem problema cardíaco. Então, se você ligar e falar que eu sofri um acidente aqui na BR-153, ela vai morrer. Olha o que eu pensei na hora. Só que o meu tio já tinha visto a reportagem, ligado para mim. E cheguei ali no U, fui muito bem assistida, graças a Deus, só tive alguns arranhões, gente. Não quebrei um osso, não quebrei um dedo. Deus não permitiu. Olha só que lindo, olha que livramento. E aí me levaram, nós tínhamos um amigo que eu liguei para ele, tinha o telefone dele, ele foi me buscar. Cheguei na casa dele, eu liguei para minha mãe. E aí, quando a minha mãe atendeu o telefone, ela já sabia que era da casa dele, e ele falou assim, ela falava para ele: minha filha morreu. E ali ela gritava desesperadamente, ela não esperava nem eu falar. Ela não queria nem ouvir minha voz. E eu falava: mãe, sou eu, mãe, é a Sônia que tá falando. E ela falava: é mentira, não é a Sônia, minha filha morreu. Olha só o desespero de uma mãe. Por uma notícia que foi dada sem o conhecimento devido, né? Eu sei que meu tio teve a melhor das intenções ali, só de avisar. Mas ela entrou em desespero. E aí ela falou: minha filha, é você mesmo? Eu falei: sou eu mesmo. E aí ele me levou na minha casa, na casa dos meus pais. Ele e minha mãe me abraçou, minha mãe chorou muito, meu pai chorou muito, eu chorei muito. E eu passei muitos dias, isso foi um grande trauma na minha vida, porque eu passei dias, que dirá anos, até hoje eu me lembro do grito da menina, daquela jovem linda, presa naquelas ferragens ali. E talvez eu estaria na mesma situação que ela, se eu não tivesse obedecido à voz de Deus que falou comigo naquele dia. Se eu tivesse sentado, irmãos, um banco à frente, eu também ficaria presa nas ferragens, porque aquela parte toda da van acabou. Só ficou a última janela, a janela de trás, onde eu me sentei. E passei por esta fase, para hoje estar glorificando o nome do Senhor aqui. Quando eu tinha 19 anos, eu viajei com meu tio. E era uma viagem para o Tocantins, onde ele fazia vendas, né, de semijoias, de joias. E ali ele me convidou, falou: filha, você quer ir comigo? Eu falei: quero, tio. E a gente foi, passamos em muitas cidades, foi muito divertido, foi uma bênção. E esse tio meu também, tio Almito, já dorme no Senhor, graças a Deus, aceitou Jesus antes de Jesus levar. E um grande abraço aí para a tia Clélia, se caso ela assistir. Mas eu fiz essa viagem com meu tio Almito, e ali ele tentou mais uma vez, o inimigo tentou mais uma vez tirar a minha vida, né? Para que hoje eu não falasse esse testemunho para você. Então, muitas vezes você não tem entendido o que tem acontecido na sua vida, o porquê de tantos ataques, o porquê de tanta fúria, o porquê de tantas dores. Mas deixa eu te falar uma coisa: Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O reino do inferno não brinca de ser reino. Se posicione diante dessas situações, busque a Cristo. Esteja no mais profundo com Cristo, para que você entenda que isso tudo é um ataque de Satanás para que não se cumpra na sua vida aquilo que Deus tem para cumprir. E aí nós estávamos chegando em uma outra cidade do Tocantins, que agora eu não vou me lembrar o nome da cidade exato, mas nós estávamos chegando em uma outra cidade do Tocantins, onde morava ali uns primos nossos, um tio, quando vem uma carreta, né? E é uma coisa que é fora do comum, não tem explicação para isso.
e essa carreta vinha muito rápido, né? E como é uma rodovia que realmente precisa, não pode andar devagar, ela vinha muito rápido e nós também íamos ali em média de 100, 120 por hora, e um pneu da carreta solta e vem na direção do carro. Quando eu olhei para aquilo, irmãos, eu não acreditei no que estava acontecendo. Parece que era algo assim, que não era real. E, gente, será que eu estou vendo um pneu daquela carreta que soltou vindo na nossa direção, na direção do nosso carro? Não é possível que eu estou vendo isso. E eu me lembro direitinho que a gente tinha parado para almoçar e o meu tio tinha comprado para mim um creme de maracujá. Eu não tomando meu creme de maracujá tranquilo, né? Quando eu vejo aquele pneu vindo. E a única coisa que eu me lembrei é falar, meu Deus do céu. Vou falar o nome do nosso Deus. Naquela época eu não sabia, né, clamar o sangue de Jesus, eu não sabia repreender em nome de Jesus, eu não tinha ainda esse conhecimento, mas eu me lembrei de Deus. E ali Deus agiu a nosso favor. Aquele pneu bateu na frente do carro, amassou todo o motor do carro e pulou o carro. Ele foi parar uns 4, 5 quilômetros para frente, do tanto que a velocidade dele era grande. O motorista daquela carreta, ele nem viu que o pneu soltou. Ele foi, pessoas que vinham atrás, que viu o acidente, pessoas que pararam para nos socorrer, é que correram, foram atrás do motorista para falar para ele que o pneu da carreta tinha soltado. Ele não viu. E foi um estrondo gigantesco. Mas nem eu e nem meu tio sofremos nenhuma arranhão, onde era para nós estarmos mortos naquele dia. E talvez até no inferno. Porque eu não era cristã, eu não conhecia Cristo, eu não seguia os padrões, eu não conhecia a palavra, eu não tinha confessado os meus pecados, eu não tinha Cristo como meu Salvador. Mas Deus me livrou por esse propósito, por esse dia de hoje, estar contando aqui esse testemunho para vocês. E aí, eu olhei, parece que eu tinha dado só um arranhãozinho no dedo, né? E nós fomos socorridos. O carro deu perca total, não teve como, né? Arrumar o carro. E aí a empresa da carreta, né? Que é a Scania, onde bateu em nós, que o pneu soltou, pagou, né? Deu outro carro para o meu tio. E nós voltamos para Goiás, para Goiânia, em paz. Tivemos que ficar lá alguns dias até o outro carro chegar na casa dos meus primos, do meu tio, e depois voltamos para Goiânia, para a honra e glória do Senhor. Mais um livramento de Deus. Então, irmãos, foram muitas vezes que Satanás tentou tirar minha vida. Muitas vezes. Tiveram outras queimaduras, uma queimadura na perna aos 16 anos também, onde derramou água quente. Então, foram coisas que iam acontecendo assim que a gente entendia que não era normal para alguém. E aí, quando eu tinha em torno de 21 anos, nós nos mudamos da chácara. Nessa época do acidente, eu morava ainda na chácara com os meus pais, mudamos daquela chácara, porque ali naquela chácara também, a partir dos 15 anos, foi onde o inimigo começou a lançar sobre mim uma depressão muito grande, porque eu ficava muito sozinha ali, eu não tinha muita amizade. As amizades que eu tinha, pessoas que eu conversava, era meu pai e minha mãe, né? Minha mãe trabalhava muito na chácara, meu pai também. E ali, quando iam pessoas no fim de semana, né? Ali a gente brincava, conversava, os meus irmãos, mas quando eu ia embora, vinha o vazio de novo. Era o vazio que não tinha sido preenchido. E ali eu sentia muita vontade de chorar, muita vontade de não estar ali. E eu cheguei até aí ao médico, o médico falou, olha, você está com depressão. E eu contei isso para minha mãe, no momento ela não acreditou, porque uma adolescente de 15 anos, que tinha ali de tudo, né, não passava falta, entre aspas, de nada, mas a questão não era essa, a questão é que emocionalmente eu precisava de um amparo espiritual, eu precisava de Cristo, e ali eu não tinha, porque eu não ia em igreja, eu já tinha terminado a escola, eu terminei muito nova, né? Eu terminei ali, finalizando, não tinha nem completado os 16 anos, eu já tinha terminado o 3º ano do 2º grau. Então, eu terminei muito nova, muito jovem, aí o 2º grau.
E ali nós fomos para a chácara e moramos ali 3 anos. Depois nós mudamos, né, aos 21, 3 para 4 anos, né? Aos 21 eu mudei, nós mudamos para casa novamente, que meus pais compraram em Aparecida. E ali eu comecei a fazer faculdade, comecei a trabalhar, fazer faculdade, mas que foi a de fisioterapia, mas sempre tendo aquele vazio, gente. Nada preenchia. E muitas vezes o inimigo falava na minha mente: por que você não se joga na frente de um caminhão? Você não é amada. Ninguém te ama. Sua mãe não te ama, sua mãe não deixa você fazer nada, sua mãe não deixa você sair, sua mãe prefere os outros irmãos. E eu não sabia o porquê desse sentimento pela minha mãe, que vinha desde a adolescência, né? E fazendo a faculdade, para a honra e glória do Senhor, ainda não era cristã. E no meu quarto, a minha mãe arrumou um quarto só para mim ali, reformou, comprou guarda-roupa, cama, tudo novo. Só que tinha algo espiritual naquele quarto. Meu quarto era uma suíte, olha só. Então eu tinha coisas boas, uma vida boa, né? Financeiramente falando, ali com os meus pais. Deus foi abençoando novamente. E saímos daquela dificuldade que nós passamos quando nós morávamos, antes de mudar para a chácara, né? Quando eu tinha aí uns 15 anos. E ali nós tínhamos uma vida razoável, né? Simples, porém não faltava nada. Só que eu não conseguia dormir no meu quarto. Tinha algo espiritual muito forte lá dentro. E eu me lembro que uma noite eu acordei sendo sufocada. E eu não conseguia sair, eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar. E eu com os olhos abertos, mas sentindo algo me sufocando. E estava um pouco escuro, né? A minha mãe sempre teve esse costume de dormir com alguma das luzes ligadas, mas ainda tinha aquela penumbra ali, aquele pouco de escuridão, e eu não conseguia fazer nada, não conseguia me mover. E hoje eu entendo que pode, inclusive, ter sido uma paralisia do sono, né? Mas eu não sabia, não tinha conhecimento para entrar, para estudar e para saber a fundo sobre isso. E ali, irmãos, eu consegui, né, em pensamento, gritar por socorro a Deus, né, mais uma vez, e aquele demônio me soltou, porque hoje eu tenho certeza que era um demônio ali me sufocando, tentando me matar novamente, para que eu não me convertesse aos caminhos do Senhor. E a partir dali eu sentia muito medo, eu sentia cheiro de vela queimada no meu quarto. Um dia eu fui arrumar a casa e passei por trás assim da casa, na janela do meu quarto, tinha um quintal grande, e aí eu achei uma vela vermelha queimada, né, próximo à janela do meu quarto. Só que nós não tínhamos entendimento, irmãos. Eu não tinha entendimento, meus pais não tinham entendimento sobre o que era isso. Sabíamos que era uma obra, né, de bruxaria, mas a gente não sabia como recorrer, nem como orar, nem como fazer em relação àquilo. E aí eu não consegui mais dormir no meu quarto, eu não dormia no quarto, eu só deixava as minhas coisas lá, mas eu dormia no outro quarto, o quarto de visitas, né, porque lá era 4 quartos, eu dormia no quarto de visitas. E assim eu fui prosseguindo na minha fase jovem, trabalhando, estudando, com uma vida vazia, com pessoas do maligno me influenciando a beber, a ir para festas, a praticar a prostituição. Porque, para você que não sabe, todo sexo fora do casamento é considerado pela Bíblia, pela palavra do Senhor, como prostituição. Prostituição não é só aquilo que elas recebem para ter relação sexual com outros homens ou com mulheres, né? Hoje é muito comum. Mas é tudo aquilo que se envolve na área sexual, e tem demônios específicos para isso, que aprisionam a pessoa. Demônios, inclusive, hereditários, sabe? Para quem não acredita aí na hereditariedade familiar e espiritual, comece a acreditar. Comece a estudar sobre isso. Para que Deus possa te libertar. Tem coisas travadas na vida de muita gente, por não acreditar
nessas hereditariedades ou maldições hereditárias, ou demônios que acompanham uma família, uma geração inteira, e que às vezes até passam, às vezes não, muitas vezes passam de geração para geração. Então, ali eu vivi uma vida promíscua, uma vida sem propósito. Eu não tinha propósito, eu queria me formar, queria dar orgulho para os meus pais, eu iniciei a faculdade por isso, porque eu queria que a minha mãe tivesse, e olha só, quanto o inimigo age, gente, depois a gente fala, hoje como terapeuta eu entendo, porque eu fazia coisas para agradar a minha mãe, o foco era agradar a minha mãe, não era nem meu pai, era minha mãe, porque a necessidade, a dependência emocional era da minha mãe. Eu era dependente emocional da minha irmã, quando a minha irmã foi embora, eu passei a ser dependente emocional da minha mãe, né? E sem saber o motivo. Ao mesmo tempo que eu sentia raiva da minha mãe, que eu tinha um rancor muito grande por ela no meu coração, eu era dependente emocional da minha mãe. Então eu queria agradá-la. E ali eu comecei a fazer faculdade. E foi muito difícil, né? Porque nós não tínhamos condições, meus pais não tinham condições para pagar. Mas mesmo assim eu comecei a trabalhar. E ali eu fiz toda a minha faculdade. Mas quando em 2010 eu terminei a minha faculdade de fisioterapia, em 2011 eu faria a minha formatura, né? Formei ali no dezembro de 2010, em março de 2011 seria a minha formatura para a honra e glória do Senhor Jesus, que me deu, que me sustentou. Foi muito difícil, muitas vezes eu passei muito medo, porque eu tinha que levantar 5, 4 horas da manhã para ir para o estágio, e muitas vezes eu subia sozinha ali na rua e eu tinha medo, né? Mas Deus me guardou em todo tempo, eu sempre trabalhei, então eu entrei num cansaço mental, emocional, físico tão grande, porque no final da minha faculdade eu trabalhava numa empresa que se chamava Atento, né, que era prestadora de serviço de call center para uma empresa chamada Vivo, que é a Vivo de telefonia, e ali eu era instrutora de treinamento, comecei como call center, depois passei no processo seletivo com 3 meses, fui para instrutora de treinamento dos call centers, então dava aula, então saía de lá muito tarde, dormia muito tarde, comia muito mal, estudava muito, trabalhava muito, então eu entrei em exaustão mental, exaustão emocional e exaustão física. E ali, no finalzinho da minha faculdade, eu tive uma pneumonia dupla, né? Então, meus 2 pulmões, eles tamparam, eu tive que ficar internada ali por 3 ou 4 dias, tomando antibióticos muito fortes, para que aquela pneumonia cessasse, né? E mais uma vez, para a glória do Senhor, Deus me livrou. E quando eu me formei, depois de março, ali por meados de abril, e agora vem aí o meu processo de conhecer Jesus de fato, né? Porque a sementinha já tinha sido plantada lá na minha infância. Já tinha sido plantada essa sementinha no meu coração através da minha mãe, né? Me levar para a igreja. Eu lembro que meu pai às vezes ia também na igreja. E ali a sementinha já tinha sido plantada, porém eu nunca me firmei na igreja, né? No evangelho verdadeiro. E eu continuei trabalhando nessa empresa, né, na Atento, como instrutora de treinamento, até passei em mais um processo seletivo para supervisora de operações, mas não era propósito do Senhor para minha vida permanecer lá por questões espirituais, enfim, não vem ao caso agora. Mas ali eu conheci um rapaz chamado Éder, e nós começamos a namorar, e ele me apresentou Jesus, né? Me levou, ele congregava numa igreja chamada Igreja Primitiva, que era pastoreada na época pelo pastor Tiago, pastora Francis Meire, né? Inclusive, se chegar esse testemunho a eles, que Deus abençoe a vida de vocês, foram meus primeiros pastores que oraram, que pagaram um preço pela minha vida. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês, né? Que Deus abençoe a vida, a família de vocês aí, da família do pastor Tiago, da família do Éder, né? A gente não manteve mais contato depois que eu me mudei para outra igreja, mas que Deus abençoe a toda a família aí do pastor Tiago. E ali eu conheci, nós fomos, e eu me apaixonei por Jesus. Me apaixonei por Jesus logo
e esse rapaz, nós terminamos o nosso relacionamento, porque o propósito de Deus, na verdade, era só me levar para os caminhos dele, né? E Deus tem os seus meios para isso, e o meu foi através desse rapaz, e eu nunca mais deixei de me apaixonar por Jesus, de querer Jesus na minha vida. E eu me lembro que Deus fez algo extraordinário. Ele me batizou, né? Eu me batizei, eu conheci Jesus em maio, e fizemos o discipulado, aceitei Jesus, fizemos o discipulado. Em julho eu me batizei, dia 7 de julho, se não me falha a memória, e hoje já está indo aí para 15 anos, né, da caminhada com Cristo. Teve uma época em que eu me afastei dos caminhos do Senhor, por ainda não ser conhecedora o suficiente, porque quando a gente está na igreja, na casa do Senhor, pautado e com expectativas em pessoas, a gente se frustra. E eu me frustrei, eu me decepcionei com pessoas, e ali eu me afastei dos caminhos. Porém, eu não voltei para o mundo, né? Depois disso, eu conheci um rapaz onde os pais dele eram cristãos, eu fiquei noiva, e nós íamos nos casar, e Deus falava para mim que não era isso que ele queria para mim. E eu pedi uma confirmação para Deus, naquela época eu já cristã, eu sabia que Deus respondia orações, falava conosco, o Espírito Santo. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se não é da tua vontade que eu me case com esse rapaz, o Senhor vai me dar convicção. Irmãos, peçam convicção ao Senhor daquilo que Ele quer para você. Deus não é Deus de duas palavras. Se o que você está fazendo ou pensando em fazer está gerando dúvida, está gerando falta de paz no seu coração, repense, ore mais, espere um pouco mais. Porque o que é de Deus para a nossa vida, Ele confirma e Ele traz paz, Ele traz convicção. E no outro dia eu acordei convicta de terminar aquele noivado. E eu fui até a casa da mãe, né, do rapaz, terminei aquele noivado, e logo em seguida meus pais até fizeram uma viagem comigo, porque eu realmente fiquei muito triste. Tinha pagado tudo, meu vestido de noiva alugado, sonhos, né? E aí eu terminei por obediência ao Senhor, porque eu vi que realmente não ia dar certo. E ali eu prossegui a minha caminhada, né? Eu ainda não estava tão firme no Evangelho, tão firme na igreja, né? Passei a visitar algumas igrejas, né? A Igreja Luz para os Povos, Igreja Videira, igrejas nos estilos daquela que eu batizei, né? Que foi a igreja primitiva. E ali eu conheci, através da minha líder de louvor, quando eu era da igreja primitiva, que inclusive eu vou contar para vocês aqui agora como é que eu fiquei sabendo que eu era adotiva, né? Eu sou filha adotiva do meu pai Alcindo, da minha mãe Eunice, por isso que eu falei no início aqui do podcast, que eles escolheram me amar. Quando a gente tem um filho, que a gente engravida, a gente ouve o coraçãozinho, aquilo ali é uma alegria tão grande que você já ama instantaneamente. Agora, uma criança que você pega para adoção, não. Ali você escolhe amar aquela pessoa, sem saber se aquela pessoa vai retribuir esse amor a você ou não. E foi assim que Jesus fez por nós. Ele escolheu nos amar, mesmo que nós não retribuamos o amor a Jesus, a Cristo, ao derramamento do sangue dele na cruz da forma que nós deveríamos. Mas ainda assim, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para todo aquele que nele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Então creia, ame, entregue seu coração, a sua vida, a sua alma para Jesus. Ele é mais do que merecedor, porque a nossa vida era de condenação. Todos nós já estávamos condenados, destituídos da glória de Deus através do pecado lá no paraíso, por Adão e Eva, da desobediência. Mas Deus deu seu filho para que ele morresse na cruz e derramasse o seu sangue para expiar os nossos pecados, para cobrir os nossos pecados diante dos olhos de Deus. Então dê valor a isso.
E aí os meus pais me pegaram e escolheram me amar. Como é que eu descobri isso, gente? Meu Deus. Foi uma das primeiras experiências que eu tive com o Espírito Santo, e eu confesso para vocês que foi muito impactante para mim, porque eu já tinha sido batizada com o Espírito Santo, estava na igreja ainda primitiva, mas eu nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo ainda. E a minha amiga, a Cleciane, que era casada com o Ciomar, se vocês algum dia assistirem esse testemunho, beijo no coração de vocês, viu? Amo muito a vida de vocês, sou grata a Deus pela vida de vocês, que me acolheram com tanto carinho, eles me tratavam com muito carinho, como irmã mesmo, então eu sempre estava na casa deles. E nesse dia, eu estava almoçando na casa da Clécia e nós estávamos assistindo o jornal do meio-dia ali, o senhor Martinho esse costume, e aí a Clécia, ela tinha vontade de ter filhos, irmãos, e por algumas vezes já tinha abortado, as crianças engravidavam, e mesmo com a medicação não conseguia segurar aquelas crianças, e ela abortava. Então ela tinha muito medo, já estava até com medo de engravidar e perder novamente, porque é uma dor muito grande a perda de um filho, independente se é no ventre ou se é mais para frente. Claro que mais para frente, acredito, né, que a dor seja maior, mas isso não abona a dor de uma mãe que perde um bebê por aborto. É muito dolorido perder um filho. E ali a Clécia, ela queria ter filhos e não podia. E nós, olhando a reportagem ali, falava sobre uma mulher que abandonou uma criança. Eu me lembro direitinho dessa criança, irmãos e irmãs queridas no Senhor. Essa criança, era bem branquinha, muito cabelinho, assim, coisa mais linda, bem rosadinha. E a assistente social, na hora da reportagem, segurava ela no colo com um macacãozinho rosa. E ali ela falava que a mãe abandonou a criança numa caixa de papelão na beira de um córrego, para que quando o córrego enchesse, levasse aquela criança à morte. E aí a gente lembra aí do contexto, né, do Egito, onde as crianças são jogadas ao rio Nilo para morrer. Satanás tem essas estratégias, irmãos. Mas assim como Moisés, Deus tinha um propósito na vida daquela criança, não deixou ela morrer. E em nome de Jesus, que essa criança que foi salva naquele dia pelo próprio Deus, onde uma pessoa achou ela ali na beira daquele córrego, que ela possa servir e ser grata ao Senhor, assim como eu sou grata pelo livramento, pela salvação que Deus me deu. E aí eu olhei para minha amiga e eu falei o seguinte, irmãos, olha só a cabeça do ser humano. Eu falei, amiga, mas como assim? Que coisa injusta. Essa mulher jogando essa criança fora e você quer ter um filho e não pode ter. Nesse momento, irmãos, eu chamei Deus de injusto. E Deus não é injusto em nenhum momento. Deus sabe de todas as coisas. Se a minha amiga não tinha filhos ali, eu acredito no poderio do Senhor sobre a vida dela. Acredito que aprove a Deus melhor na vida dela, né? Que no tempo certo, no tempo determinado, ela geraria um filho para honrar e glorificar o nome do Senhor. Só que eu julguei aquela mulher que jogou aquela criança fora. E nós não estamos aqui nessa terra como juízes. Juiz, a gente já tem um soberano que é Deus. Só ele pode julgar. Nós não podemos julgar. E aí eu julguei aquela mulher. Fiquei muito, muito brava naquele momento. Porque eu sabia da dor da minha amiga de não poder ter filhos. Mas eu afrontei ao Senhor, dizendo que ele é injusto. Porque a mulher jogou aquela criança fora para a morte, né? E aí o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez, audível, como se fosse uma pessoa, um homem falando aqui comigo, do meu lado. Eu estava sentada no sofá e ele falou, você também foi jogada fora. Por que você está julgando essa mulher? E ali naquele momento, irmãos, eu confesso para vocês que eu quase caí do sofá. E eu virei para minha amiga, para minha líder de louvor na época, e eu falei, amiga, eu sou adotiva.
Eu fui adotada pelos meus pais, eu não sou filha deles de verdade. E ali ela riu, né? E falou, como assim? Você tá ficando doida? Como é que você vai ser adotada? Você já tem 27 anos. Como é que você não ia saber se você fosse adotada? Eu falei para ela, o Espírito Santo acabou de me falar que eu fui jogada fora. Porque eu julguei essa mulher que jogou essa criança fora. E ali ela falou, entendeu que era sério que eu estava falando e falou para mim, então vamos conversar com o pastor Tiago. E ele vai te dar a orientação que você precisa a partir de agora para realmente entender o que está acontecendo. E ali nós conversamos com o nosso pastor, que na época era o pastor Tiago, e ele falou, filha, o Espírito Santo ele não mente, né? Se ele falou ao seu coração e realmente é o Espírito Santo, você vai confirmar com a sua mãe. A única pessoa que pode confirmar para você se isso que ele te falou é verdade é a sua mãe, seu pai. E ali eu comentei com a minha irmã, né, falei, tem costume de chamar ela de Ninha, né? Falei, Ninha, eu acho que eu sou adotada, o Espírito Santo falou no meu coração que eu fui jogada fora. E ali ela negou na hora, né? Falou que não, que era coisa da minha cabeça. Mas aí ela conversou com os meus irmãos chegaram aí atrás da minha mãe biológica, na cidade de Niquelândia, para encontrá-la, né? Para ver se encontrava ela, porque caso eu quisesse conhecer a minha mãe biológica, eles me levariam para conhecer. Eu tinha 27 anos nessa época, eu tinha terminado a faculdade e tinha 1 ano de conversão a Cristo. Olha só o quanto Deus me preparou para esse momento. Aquela angústia, aquela revolta, aquela dor que eu senti em relação à minha mãe, não era da minha mãe Eunice, que é a minha mãe de verdade. Era da minha mãe biológica, que me jogou fora, que me rejeitou. Então, aquele espírito de rejeição me perseguia, me torturava, me falando que eu não era amada, que eu não queria ser feliz, falando para eu me matar, falando para eu tirar minha própria vida quantas e quantas vezes. Mas como eu ia na igreja quando eu era criança, eu acabei aprendendo que o suicídio era contra as leis, a palavra do Senhor. Então eu falava, eu não vou me suicidar, eu não vou cometer suicídio, porque isso não provém de Deus. E eu tenho uma grande possibilidade de ir para o inferno, e eu não quero isso. Mesmo ainda não sendo conhecedora da palavra, de fato, mesmo ainda não tive conhecido Jesus. Mas aí Jesus me prepara, me apresenta alguém, me leva para a casa dele, eu me converto aos caminhos do Senhor. E ali ele me fala, o próprio Deus, através do Espírito Santo, me fala que eu sou adotiva, para quebrar aquela maldição na minha vida, para quebrar aqueles demônios que me torturavam, fazendo o meu coração ter raiva da minha mãe, ter rancor da minha mãe, uma coisa que eu não entendia o porquê. E por isso eu me tornei uma adolescente tão rebelde. E só com 27 anos o Espírito Santo foi me revelar isso. Mas eu quero te dizer nesse podcast que tudo há um tempo. A palavra do Senhor vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo de chorar, há um tempo de sorrir, há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Então não havia chegado o tempo ainda de Deus me contar que eu era adotiva. Porque se eu soubesse disso naquela época em que eu ainda não era convertida, pode ser que a revolta seria maior. E aí, ao invés de amar ainda mais os meus pais, os meus irmãos como eu amo hoje, eu ia criar uma revolta contra eles, porque Satanás ia agir na minha mente. Ia falar que eles me enganaram, que eles não me contaram, que eu era enganada por eles. E ali eu ia gerar uma revolta, poderia ter até abandonado eles. E sabe-se lá, Deus, o que teria acontecido comigo sem a minha família. Então Deus me preparou, me deixou na conversão ali de 1 ano, trabalhando em mim, para depois o Espírito Santo falar comigo sobre essa adoção. E aí eu cheguei no dia do aniversário do meu pai, nós íamos sair com ele, fazer ele comemorar. E eu, na casa da minha mãe, nessa época eu não estava morando com ela, porque eu estava morando com uma amiga. Eu morei com algumas amigas um tempo, porque a faculdade era muito longe da minha casa, então não dava tempo de chegar nos estágios, enfim. E eu tinha que estar no trabalho também, lá na Atento, então não dava tempo. Então eu mudei para Goiânia, fui morar com as amigas, nessa época eu não morava com os meus pais. Só que eu fui para casa deles nesse dia, para comemorar o aniversário do meu pai,
E eu sentei à mesa, eu me lembro até hoje que eu sentei ali à mesa, ajudando a minha mãe ali na hora do almoço. E eu falei, mãe, pode me contar, eu sou adotiva, né? Deus já me falou, eu quero só que a senhora confirme. E é engraçado que a minha mãe vai ver isso, ela acredita que ela vai se lembrar, ela pensou que eram pessoas que tinham me contado, e aí ela começou a falar nome de pessoas, foi fulano que te contou, foi ciclano que te contou. E eu falava para ela, mãe, ninguém me contou, quem me contou foi o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus. O Espírito Santo, ele não deixa os servos dele enganados, ele tem prazer em te avisar do bem e do mal antes que aconteça, para que nós possamos ser gratos ou repreender aquilo que vai acontecer. Então não pense que o Espírito Santo ele não fala, que ele não se importa com você, ele se importa. Ele se importou com alguém como eu. E aí a minha mãe me conta a história, que eu venho de uma linhagem de prostituição. A minha mãe biológica era prostituta na cidade de Niquelândia e que provavelmente, pelo que ela ouviu falar, já era mais ou menos umas 8 ou 7 crianças com quem ela ou abortava, ou dava para os outros, ou né, não sabia nem quem que era o pai por causa da prostituição, bebia muito, né? Então era uma pessoa, infelizmente, totalmente desprovida da graça de Deus, que não se importava com servir a Cristo. E por isso ela fazia isso com essas crianças, fez isso comigo. E ela me contou que ela era prostituta e que num certo dia, numa manhã, chega um homem lá na casa dos meus pais, em Niquelândia, e chama o meu pai, Alcino, através do meu irmão Silvio, que é o mais velho, e fala, olha, eu preciso falar com o seu pai. O meu pai trabalhava durante a noite toda, e o meu irmão nem queria chamar, porque meu pai tinha acabado de chegar e tinha ido descansar. Só que ele falou, não, pode chamar, que eu me responsabilizo, é uma coisa urgente. E o meu irmão foi lá, chamou meu pai, e o meu pai saiu para conversar com aquele homem, e o homem falou, olha, tem uma menininha no hospital aqui de Niquelândia, que se não pegarem ela de hoje ela não passa, ela vai morrer. E os meus pais já tinham tentado adotar uma menina, tinham até pegado a menina que se chamava Sandra, só que a menina já tinha em torno ali de 1 a 2 anos, não me lembro bem agora, mas era mais ou menos nessa faixa etária. E ali essa menininha, a Sandra, foi adotada pelos meus pais. E depois de 1 ano que os meus pais já estavam com essa menininha, pegou ela no orfanato, a mãe biológica requer a menina de volta, pega a menina de volta. E ali a minha mãe entra em depressão, ali a minha mãe chora muito, sofre muito por causa da Sandra. Os meus irmãos, né, porque já chamava minha mãe, meu pai de pai e mãe, já 1 ano, gente, de convivência, né, cuidando daquela criança. E aí nós entendemos o propósito do Senhor, né? Às vezes a Sandra ter ido embora de volta com a mãe dela tenha sido porque era aquela família que Deus tinha para mim. Era eu que era para estar na família da Eunice, do Alcino, da Simone, do Sérgio, do Silvio. Era eu. Ali Deus já tinha um propósito na minha vida com aquela família. Uma família abençoada, uma família que me deu um amor que a minha mãe biológica não pôde me dar. Um amor que a minha mãe biológica não pôde dar para os outros filhos. E eu sei que eu tenho alguns irmãos e irmãs biológicos espalhados por aí. E ali a minha mãe e meu pai, Alcino, mais que depressa, foram naquele hospital e pegaram aquela criança. Uma criança improvável, uma criança que se não tivesse ido alguém lá naquele dia, se não fosse pela misericórdia do Senhor, tinha morrido ali. E é claro que, como um bebezinho inocente do pecado, pecadora, mas porém inocente do pecado, eu estaria com Deus, né? Mas não era isso que Deus tinha para mim. O propósito de Deus na minha vida era outro. O propósito de Deus na minha vida era estar agora pregando a palavra dele. Era ministrando louvores a ele. Era testemunhando isso
as bênçãos, os milagres. Era poder agradecer essa família que me acolheu com tanto amor. Era o propósito do Senhor na minha vida, era e é honrar e glorificar o nome do meu Deus. E através disso, ser um instrumento para alcançar a vida de muitas outras pessoas. E ali, meu pai e a minha mãe me pegaram naquele hospital e eu não tinha nada, estava enrolada num lençol do hospital naquela época, filha de prostituta, em cidade interior, há 41 anos atrás. Eu estou agora, para a honra e glória do Senhor, com 41 anos. Não tinha recurso, eles também não ligavam muito, né? E ali eu não tinha sido amamentada, eu não tinha comido. Há 5 dias já que eu tinha nascido, eu já estava com tétano no umbigo, né? O meu umbigo já estava preto já, segundo a minha mãe, Eunice, do tétano que estava no umbigo, eu já estava com início da infecção generalizada por causa do tétano. E ela me levou ali no médico, daquele hospital, e o médico falou, olha, se você quiser levar, você até pode levar, mas de hoje ela não vai passar, ela tem 5% de chance, essa criança. Você vai levar ela para casa para fazer um luto, para enterrar ela. Então, você tem certeza que você quer levar? Minha mãe disse, sim, eu quero levar. Deixa eu te falar uma coisa, querido, se Deus te mandar fazer algo, faça. Cumpra aquilo que Deus tem te mandado fazer. A minha mãe foi um instrumento do Senhor com meu pai, com os meus irmãos, para que hoje eu pudesse estar aqui nesse podcast contando esse testemunho, para que almas sejam alcançadas através da minha vida. E eu creio que é uma promessa do Senhor na minha vida que nenhum dos meus familiares, da minha família e dos meus familiares, nenhum morrerão sem salvação. E eu creio nisso, porque eu peço a Deus todos os dias isso, que Ele alcance a salvação na vida de todos os meus familiares, da minha família, como forma de gratidão pelos o que eles fizeram por mim. E ali a minha mãe me levou para casa, comprou remédio, comprou fralda, comprou leite. Ela disse que eu chorava muito porque eu sentia muita dor, né? Por causa do tétano no umbigo. Mas que ali ela foi cuidando. E quando se passou um mês, eu já estava ali, já mais gordinha, já sorria, já era um bebê com aspecto saudável. E ela me levou de volta nesse hospital, onde o médico falou que ela estava levando uma criança para fazer um enterro no outro dia. E ali o médico não acreditou, irmãos, que eu tinha sobrevivido. Mas eu estou aqui hoje para contar que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus de milagres. O nosso Deus é o Deus que restaura, que mata e que faz viver. Assim como Ele chamou Lázaro para fora, Deus me chamou naquele dia, porque eu não tinha chance de sobreviver. E aí, eu conheci a minha história de adoção. Ali eu agradeci, chorei muito, né, quando a minha mãe me contava, e aquilo foi um alívio para a família toda, porque eles carregavam aquele peso, né, nos ombros de não ter me contado a minha história, de não ter me contado. Várias vezes, quando eu era criança, eles até tentavam contar a história, mas não conseguiam, né, porque eles tinham medo de eu querer ir embora, de eu me revoltar. Então Deus me preparou para aquele momento. E ali eu descobri que eu era adotiva, agradeci muito, sou muito grata aos meus pais, aos meus irmãos. E aqui, resumindo, né, porque senão vai dar muito tempo de podcast, quando eu completei 30 anos, 29 anos, eu conheci o meu esposo. Eu era instrutora de treinamento do Bombeiro Civil, conheci ele, dando aula para ele. Ali Deus já tinha um propósito no nosso casamento, nós namoramos, noivamos e casamos em 3 meses. E hoje já estamos fazendo aí 12 anos de casados, né? Fácil não é.
porque são duas pessoas totalmente diferentes tentando viver na mesma casa com o mesmo propósito. Então, realmente não é fácil, irmãos. É muita luta que você tem, é um preço em oração que você tem que pagar pelo seu casamento, um preço em jejum, por todas as áreas da sua vida. Não tem jeito, porque o inimigo ele vai atacar, ele quer destruir a família. O maior propósito de Satanás é destruir a família. Eu vim de um lar destruído, um lar onde uma prostituta abandonava as suas crianças. Eu venho de uma hereditariedade de prostituição. E eu confesso para vocês que o inimigo ele queria me fazer prostituta, ele queria me tornar também uma prostituta. Só que pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus, ele não conseguiu. Mas por muitas vezes ele tentou. Ele não conseguiu da forma que ganhasse dinheiro, igual ela fazia. Mas infelizmente eu me prostituía, porque eu tinha relações sexuais antes do casamento com pessoas, com homens. Então houve ali uma fragmentação de alma. Eu tive que fazer uma quebra dessas hereditariedades, eu tive que fazer uma renúncia de todo o pacto de sangue através ali da relação sexual, uma renúncia do pacto de sangue ali naquele centro espírita. E todos os dias a gente tem que renunciar ao pecado, todos os dias a gente tem que, Deus traz à nossa memória algo que nós fizemos, seja no nosso passado, ou seja agora, né, depois que nós nos convertemos, para que nós possamos renunciar e para que a gente não cometa novamente aquele pecado, para que não se torne iniquidade diante dos olhos do Senhor. E aí nós tivemos o nosso primeiro filho, o Emanuel, que um dia eu vou fazer um podcast só para contar o testemunho do nosso filho Emanuel, que também é um presente do Senhor na nossa vida, é um grande milagre do Senhor, o nosso filho, um grande profeta, será um grande pregador da palavra, hoje ele já está com 10 anos, ama estar na igreja, um grande levita aqui em casa, graças a Deus, Deus deu o dom para todos nós de levitas, né? Todos nós louvamos aqui em casa, temos esse dom. Então é um grande levita, um grande profeta. Em nome de Jesus eu declaro sobre a vida do Emanuel e do Miguel, que serão grandes profetas e pregadores da palavra do Senhor. Declare isso sobre a vida dos seus filhos. Sabe quem é o maior profeta da sua vida? É você mesmo. Sobre a vida dos seus filhos, da sua família, declare isso. Ao invés de ficar lançando palavras de maldição, dizendo que eles não vão ser nada, que não vai dar nada, que são burros. Não, isso aí não presta. Não faça isso, irmão. Não faça isso, irmão. Declara sobre a vida do teu filho, da tua filha, da tua família, da tua parentela, que ali é uma bênção, que serão pregadores, que serão levitas, que serão evangelistas, que serão pastores na casa do Senhor, que serão servos do Deus Altíssimo. É assim que nós devemos profetizar na vida da nossa família, dos nossos, na nossa vida. E aí, passou-se um tempo, Deus nos falou que nos daria outro filho, e veio o nosso filho Miguel, que hoje já está aí com 5 aninhos. Também uma bênção, muito inteligente, uma bênção na nossa vida, um príncipe do Senhor. E nós já tivemos, irmãos, muitas provas, muitas dificuldades, passamos por muitas provações na época que nós estávamos em Trindade, foi uma escola para nós aquele lugar. Mas ali a gente costuma dizer e nos lembrar de quando nós estávamos lá, que até mantimento de alimento faltava para nós ali, nós com o Emanuel pequeno, mas a gente hoje, graças a Deus, Deus tem mantido o nosso pão de cada dia, nós continuamos assim na simplicidade, porém Deus já mudou muito a nossa vida espiritual, financeira, conjugal, em todas as áreas Deus tem transformado a nossa vida, porque nós servimos a um Deus que transforma, só que tudo tem tempo. Às vezes a gente quer as coisas da noite para o dia, o ser humano é muito imediatista, né? Mas Deus tem um tempo determinado por ele. Porque tem coisas que Deus tem nos entregado e vai nos entregar nesses dias de agora, nesses tempos, que se ele tivesse entregado há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, nós não teríamos sabedoria para lidar, né? Então Deus vem nos forjando como família, né? Eu, meu esposo, os meus filhos, e Deus nos tirou ali de perto dos meus pais, nos trouxe para a cidade de Adelândia, Goiás, ali nós ficamos 2 anos e meio, para a honra e glória do Senhor, congregamos ali com o pastor Carlos, a pastora Shirley, foi uma bênção, ali Deus
levantou muita coisa espiritual no meu ministério de louvor, no meu ministério de pregação, no meu ministério de missionária, né, que eu ainda sou diaconisa, mas Deus já tem essa promessa do missionário para a minha vida, que por muito tempo eu fugi, irmãos, mas chega um tempo que não tem como fugir mais, tá? Tem um tempo que não podemos mais esconder, enterrar os nossos talentos. Porque se eu não quiser, Deus coloca outro. Mas eu vou ser cobrada por aquilo que eu enterrei. Servo mau será lançado no fogo do inferno. Agora o servo bom e fiel, ele vai entrar para a eternidade de vida eterna com Cristo. Então cuidado quando você enterrar os seus talentos, enterrar aquilo que Deus tem te entregado na sua mão para você fazer. Por medo, por omissão. Então eu me rendi, né, ao ministério aí da palavra, tenho aprendido muito, tenho muito que aprender, estou engateando ainda na fé, tenho só 15 anos ainda que eu estou servindo a Cristo, meu esposo, graças a Deus, quando nós nos conhecemos, ele ainda não era batizado, mas através da minha vida, Jesus falou com ele, e ali ele aceitou Jesus, se batizou, hoje já tem aí 10 anos também de cristão, né, 10 não, 12, vai para 13 anos já de cristão, ele está ali fazendo para mim quantos anos? Já está indo, né, para 12 anos de cristão, né, desde quando nós casamos, de 11 para 12. Então, irmãos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. É nos treinando, é nos forjando, é nos capacitando. Então, muitas vezes a gente acha que não tem capacidade para fazer algo que o Senhor nos entregou, assim como Moisés, quando foi chamado ali, pastoreando as ovelhas do seu sogro, né, Jetro, Deus falou com ele através daquela sarça ardente, e ele não se achava capaz de maneira alguma de enfrentar ali Faraó mediante Deus, né, a direção de Deus, porque ele falava que nem conseguir falar direito, ele não falava. Deus capacitou Moisés, escolheu uma pessoa para andar do lado dele, que foi Arão, seu irmão, e ali eles, através da ordem e soberania do Senhor Deus, eles libertaram o povo do Egito, né? Então, se você não se acha capaz de fazer aquilo que Deus tem te chamado, comece a orar por capacitação de Deus, capacitação do céu sobre a sua vida. E aí, Deus nos trouxe aqui para Anicuns, vai fazer um ano agora em abril que nós estamos aqui em Anicuns, nos direcionou a fazer o podcast Fé com Café, onde tem trago muitas pessoas abençoadas, contando testemunhos. Não perca, assista, se você ainda não assistiu os testemunhos anteriores, assista. Nós teremos outros episódios agora já esse mês, né? Em nome de Jesus, Deus vai nos fortalecer, nos dar força, nos dar graça, porque é uma guerra espiritual, irmão, que a gente passa aqui, tá? Para gravar o podcast, para editar o podcast, para lançar o podcast no ar. É uma guerra tremenda espiritual a ponto de chegar a estragar coisas aqui e a gente orar, repreender, ungir. Tem que ser assim, irmão. A vida do crente é uma guerra espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que nós imaginamos, tá? E para a honra e glória do Senhor, hoje eu saí de uma hereditariedade de prostituição para onde o inimigo queria me levar, para um altar do Senhor, um lugar de honra, um lugar onde eu ministro com muito amor, com muito temor a palavra do Senhor, segundo a direção do Espírito Santo, onde eu louvo com muito, muito amor, com muito temor ao meu Deus, com uma voz que Ele me deu, é dele, não é nem minha. Porque quando eu cantava no mundo, que é um detalhe que eu até esqueci de contar, eu cantei muito no mundo, viajei cantando em bandas aí, músicas seculares, né? Cantei por um tempo, e depois Deus tirou isso do meu coração, que foi quando eu fui fazer faculdade de fisioterapia, me formar em fisioterapeuta. E há uns 2 anos, mais ou menos, vai fazer 2 anos, Deus me entregou aí também a formação de terapeuta especialista em mulheres, tá? Vou deixar até meu telefone, que também, caso você queira, eu faço atendimento tanto online quanto presencial aqui em Anicuns, lá na Ultra Clean, da nossa querida doutora Corina, pastor Natan, pastora Corina, Deus abençoe a vida de vocês, sou muito grata por esse casal, os donos lá da Ultra Clean. Então nós prestamos atendimento, eu presto atendimento lá presencial e também online, tá? Então vou deixar meu número aqui embaixo, caso você queira. É uma terapia cristã, tá bom? Baseada na palavra, e o atendimento específico para mulheres.
tá bom? Então, aí nós fizemos aqui o nosso podcast, o podcast que é do Senhor, né, mas que Deus nos entregou para direcionar. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou uma serva, tenho buscado no jejum, na oração, na palavra, para que cada dia eu possa servir o Senhor com mais excelência. E tudo que eu fizer, meu irmão, tudo que eu fizer, minha irmã, tudo que nós fizermos, nunca vai ser suficiente para pagar aquilo que Deus já fez por nós. Pelo sacrifício da cruz, pelos livramentos que Ele nos deu, por eu não ter morrido naqueles acidentes, tantas vezes que Satanás tentou me matar, tantas vezes que Satanás falou na minha mente, se mata, você não é importante, você não é amada, você nunca vai ser feliz. Então, se você está passando, minha irmã, meu irmão, por uma situação parecida, deixa eu te contar uma coisa, Jesus te ama, você é amado sim, você vai ser feliz sim, você é vencedor e vencedora sim, porque o sangue de Jesus permitiu com que nós fôssemos vencedores. Em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Ele venceu o mundo, Ele teve aflições, mas venceu o mundo. Então Ele fala na palavra dele que nós temos que ter bom ânimo, para que, seguindo o exemplo dele, nós possamos vencer o mundo também, vencer as trevas, vencer as potestades, principados, hostes espirituais da maldade, que são citadas em Efésios 6, 10 ao 20. Então se revista das armaduras do Senhor, entregue a sua vida para Cristo de fato, para de viver no raso. Hoje eu fui ministrar uma palavra na nossa igreja de manhã, ali no círculo de oração, irmãs abençoadas que oram pela nossa igreja, pelos os membros, pelo corpo de Cristo que congrega ali, pelas outras pessoas também que estão de fora. E ali eu fui ministrar a palavra e o Senhor falava comigo, para de viver no raso, se aprofunda mais comigo, tenha mais intimidade, busque mais intimidade comigo, porque eu vou te revelar coisas, decantaraba, surian decantarai. Eu vou te revelar, eu vou te falar, eu vou te direcionar, mas tem que parar de viver no raso, irmão. Tem que buscar profundidade. Quando Deus vai curar a lepra de Naamã, Ele manda Naamã ir para o profundo. Ele manda Naamã mergulhar 7 vezes no rio. Não era só até o joelho. Não era só até a cintura. Era mergulhar. Nós precisamos, nesses dias, que se aproxima mais e mais a vinda de Cristo, nós precisamos mergulhar. Nós precisamos buscar mais do Senhor. E todos os dias Jesus está voltando para alguém pela morte e em breve voltará também pelo arrebatamento. Então vamos vigiar, vamos orar, buscar mais o Senhor. Viver a plenitude do Senhor na nossa vida. Viver as promessas por completo do Senhor na nossa vida. E muitas vezes nós não estamos vivendo por culpa nossa. Muitas vezes nós não estamos vivendo a plenitude das promessas do Senhor na nossa vida, não é porque Deus está falhando conosco, não é porque Deus não é fiel para cumprir, é porque o nosso pecado, a nossa desobediência tem paralisado as bênçãos do Senhor. A nossa falta de intimidade, a nossa falta de oração, de busca, de palavra, tem bloqueado a bênção do Senhor descer até nós. Há guerras espirituais travadas no mundo espiritual, nas regiões celestiais, tentando bloquear as nossas bênçãos, tentando bloquear aquilo que Deus tem para você. Quando você lê o livro de Daniel, que Daniel jejua 21 dias, quando dá o 14º dia que ele vê ali, né, uma forma cristofânica, o próprio Cristo aparece ali para ele, e aí o anjo do Senhor desce para entregar a bênção para Daniel, e ele fala, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, a sua bênção já estava liberada. Mas lá no alto, não deixaram eu passar com a sua bênção, ou seja, houve uma guerra espiritual entre o anjo e demônios, entre os anjos e demônios ali. Mas aí Deus determinou que o arcanjo Miguel descesse para ajudar aquele anjo, e ali venceu a batalha, a guerra espiritual contra os demônios, e a bênção chegou até Daniel. Então acredite, irmão, irmã, o mundo espiritual é real. E tem muitas coisas que estão bloqueadas ainda no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial.
na enfermidade que assola a sua casa. Todo mês é alguém doente. A gente vivia isso na nossa casa. Para a honra e glória do Senhor, o Senhor iniciou a prosperidade dele na nossa vida, porque quando Deus fala que vai prosperar, que vai dar bênçãos, não é só financeira, irmão. Muito pelo contrário. A bênção financeira, acredito que seja a última que venha. Mas todo mês nós tínhamos o nosso filho doente no hospital. Quando não era o nosso filho, era eu, ou era o Ayrton, ou era o Miguel, e era aquele ciclo que não quebrava. E a gente falava, Senhor, tem de misericórdia. Porque muito dinheiro era gastado ali, era remédio todo mês, era remédio cada 15 dias. De chegar a tomar 3, 4 medicamentos antibióticos no mês, antibióticos caríssimos. Meu filho internando, e para a honra e glória do Senhor, foi quebrado essa maldição na nossa vida. E hoje é raro, para a honra e glória do Senhor, a gente ir no hospital. A última vez que foi, graças a Deus, o meu filho brincando, que quebrou ali os dedinhos, a gente foi, mas graças a Deus não aconteceu nada, tá bem, né? Mas é raro um de nós adoecer aqui em casa de precisar parar no hospital. E eu quero, por último, contar aqui para você algo. Fechando aqui meu testemunho. Já vai para 2 horas de testemunho. Fechando aqui meu testemunho. Para você entender a soberania de Deus sobre a nossa vida. E que Ele tem prazer em nos curar, nos abençoar quando nós confiamos. Há uns 4 para 5 anos atrás, eu senti uma dor muito forte na minha barriga. E chegou vezes o Ayrton ter que sair comigo de madrugada, correndo comigo, porque era uma dor insuportável. E ali, quando a gente mudou aqui para Adelândia, há uns 3 anos atrás, a dor ela se intensificou. E um dia eu limpando a minha casa, a minha área, eu comecei a chorar. E eu falei para Deus, falei, Senhor, não me leva agora. Se o Senhor me levar agora, quem que vai cuidar do Emanuel e do Miguel? O Ayrton vai ter que trabalhar. Quem que vai ficar cuidando dos meus filhos, Senhor? Ele está estudando, está trabalhando. Às vezes ele vai arrumar uma outra esposa, e claro que se eu partir, eu quero realmente que ele seja feliz, que ele arrume alguém para estar do lado dele. Porém, pode ser uma pessoa que às vezes vai maltratar meu filho, que essa é a preocupação da mãe. Porque não é filho dela, então às vezes ela vai maltratar, ela não vai cuidar como eu cuido, Senhor. E ali eu chorava e falava isso com Deus. E aí um dia, irmãos, eu ia muito para o hospital, eu sentia dores. Cheguei aí para um gol, passando muito mal numa madrugada, com essa dor. Fiz uma consulta lá. E os médicos me mandaram para casa. Fez uma tomografia, não deu para ver nada. E ali, o Espírito Santo me falava que era algo muito grave. Eu tinha essa certeza que era algo muito grave. Só que um dia foi feito um culto lá na minha casa, lá na igreja do Pastor Carlos, em Adelândia, tem esse costume de fazer um culto de mulheres, e um dia eu fiz na minha casa. E ali ele usou uma missionária para orar. E ela colocou a mão em cima da dor. Ela não sabia, não tinha contatos para ninguém, não tinha contatos para ela. Ela colocou a mão em cima da dor e ali ela repreendeu aquela enfermidade. E aí cessou um pouco a dor. Quando foi na outra semana, Deus usou ela novamente na nossa igreja. E ela foi, me pediu para descer do altar, porque eu tocava, louvava lá, né, tocava violão. Ela pediu para eu descer do altar e ela colocou novamente a mão em cima daquela dor. E a partir daquele dia eu não senti mais nada. Eu fui curada de um câncer no intestino, para a honra e glória do Senhor. E aí um dia, uma irmã, né, uma missionária, que hoje é missionária séria, querida, abraço no coração, Deus usou ela, e ela foi lá na frente no dia da Santa Ceia. Eu tinha já feito um exame de colonoscopia em Goiânia, não tinha ainda mostrado para o médico. E ela falou assim, Sônia, um dia você na sua casa, limpando a sua casa, na sua área, você chorou e falou para Deus, se o Senhor me levar, quem que vai cuidar dos meus filhos? Eu nunca tinha contado isso para ninguém, não, nem para o meu marido. E ela falou exatamente aquilo que eu falei com Deus naquela área, naquele dia, que se ele me levasse, quem que ia cuidar dos meus filhos? E aí ela falou o seguinte, você sabe que era um câncer, não sabe? E eu só chorava e balançava a cabeça que sim, que eu sabia que era um câncer. E ela falou, para a honra e glória do Senhor,
Deus colocou uma gota do sangue dele naquele câncer que estava no seu intestino. E você já está curada para a honra e glória do Senhor. E você vai testemunhar na próxima Santa Ceia. Aquele dia era dia de Santa Ceia. E aí o exame realmente não deu nada da colonoscopia. Nunca mais senti aquela dor. E eu fui curada para a honra e glória do Senhor. Assim também com um câncer no estômago, onde a missionária Kelly Brás, lá de Goiânia, missionária Kelly, beijo no seu coração, foi ministrar um dia também em um dos cultos do Lares lá em Adelândia, e ela falou, eu segurei na mão dela, e ela falou assim, Deus me fez segurar na sua mão, para dizer que antes que esse outro câncer chega, ele já está repreendendo. E realmente, passou um tempo, eu senti muita dor no estômago, e ali Deus me curou de um câncer no estômago. Mas me permitiu passar por uma cirurgia de vesícula, né? Sentia muita dor na vesícula, tinha pedra na vesícula e passei por uma cirurgia de vesícula. E me curou de 2 cânceres. Então não tem como, irmãos, questionar a vontade do Senhor. Não tem como. Então, se Ele está permitindo situações na sua vida, eu creio que muitas vezes não é para a morte, é para edificar a nossa vida, para testemunhar. Então apenas creia. Se entregue por completo, porque mesmo que nós morramos, mesmo que esse corpo aqui, ó, que é o pó, volte ao pó, mas se nós tivermos Cristo na nossa vida, nós iremos para o paraíso, nós iremos para uma vida muito melhor que essa é a nossa esperança. Então creia, em nome de Jesus. E eu quero finalizar esse testemunho, esse podcast, o 10º podcast do Fé com Café, te dizendo que nada, absolutamente nada é impossível para o nosso Deus. E que Ele tem prazer em abençoar quem crê. Então, se você está aí em cima do muro, se você está na dúvida, se você tem sentido que a sua fé está rasa, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue agora. Faça uma oração, busque uma igreja aí perto de você. Se reconcilie com o Senhor, caso você esteja afastado ou afastada. Entregue a sua vida para o Senhor, porque Ele tem grandes projetos na sua vida, Ele tem grandes livramentos para você, Ele tem uma família abençoada para te dar, Ele tem ministérios para entregar na sua mão, mas você precisa se posicionar diante do Senhor. Amém? Vamos terminar, vamos orar para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, com muita gratidão por ter contado esse testemunho. Eu sei que ficou longo e ainda ficou muita coisa ainda por contar. Mas aquilo que o Espírito Santo foi trazendo à minha mente, à minha memória, para que eu testificasse, eu fiz, de acordo com a vontade do Senhor. Obrigada, Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos nessa tarde, nesse podcast, nessa gravação. Pai, obrigada por tudo que o Senhor fez na minha vida. O Senhor já conhecia antes de eu estar formada, ainda informe no ventre da minha mãe. O Senhor já me conhecia os meus dias, conhecia tudo que eu ia passar, conhecia, Senhor Jesus, as minhas escolhas. E hoje eu estou aqui, Senhor, no podcast Fé com Café, que é um trabalho que é voltado para o Senhor, que é do Senhor, contando o meu testemunho, contando um pouquinho daquilo que o Senhor fez por mim, pela minha família, pela minha vida. Eu sei que vai ter outras oportunidades de contar outras coisas aqui sobre o meu casamento, sobre os nossos filhos, mas hoje eu contei o meu testemunho de vida. E eu quero, Pai, te pedir com uma bênção especial sobre a minha mãe, Eunice, sobre o meu pai, Alcino, sobre os meus irmãos, Silvio, Simone, Sérgio, e toda a família deles, meus sobrinhos, sobrinhas, cunhadas, cunhado, essa família que eu amo e que o Senhor me colocou para ser amado. Pai, eu quero pedir também uma bênção especial sobre a vida do meu esposo Ayrton, sobre a vida do meu filho Emanuel e Miguel, sobre a minha vida, Pai. O Senhor possa abrir as portas, Senhor, cada dia mais para esse podcast, para que esse podcast alcance milhares e milhares de vidas em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço, te louvo, te honro, te glorifico, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração neste lugar e nas nossas vidas seja, Senhor, para um Senhor que é digno. Pai, abençoa cada um que vai ver esse podcast, cada um que vai assistir esse testemunho e os outros testemunhos. Pai, que o Senhor haja de forma sobrenatural, que o Senhor alcance essas vidas, Senhor, com misericórdia. Pai, que o Senhor nos faça entender e buscar e ter sede e fome pela Tua palavra. Que nós possamos sair do raso e ir para o profundo do Senhor.
que nós possamos sair, Senhor Jesus, da mornidão e nos tornarmos quentes, nos tornarmos ferventes na oração, na busca, na adoração ao Senhor, porque nós nascemos para isso. O Senhor nos formou para adorar ao Teu nome. Que nós estejamos, Pai, debaixo das Tuas asas, guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo, em todos os dias da nossa vida, assim nós declaramos. E eu declaro toda sorte de bênção, decisão, unção e graça sobre a vida dessas pessoas que estão nos assistindo. Assim nós declaramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E logo, logo nós teremos um outro testemunho aqui no podcast. Vamos lançar agora esse testemunho. E em breve teremos mais um testemunho edificante aqui para as nossas vidas. Beijo no coração, que Deus te abençoe. E até o próximo Fé com Café.